Ok, muito obrigado, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito dessa vara criminal da comarca aqui de Curitiba, capital do nosso estado do Paraná. Inicialmente, cumprimento Vossa Excelência, então, o representante também do Ministério Público, com a máxima vênia. Aqui se discute apenas a questão de direito e jamais pessoal, e todos os demais que acompanham essa audiência por videoconferência. Falo nesse momento em nome da defesa do réu, para, com devido respeito, demonstrar que esta ação penal não pode resultar em condenação de forma alguma, porque não há prova segura de autoria e porque foi exatamente a prova técnica produzida em grande parte pela própria defesa que revelou a verdade dos fatos. Lucas não foi o autor desse roubo. A regra diz que quem acusa tem que provar, mas neste caso a maioria das provas são provas oriundas da defesa, que provam que ele não cometeu este crime, tá? O Ministério Público atribuiu a Lucas a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, previsto no artigo 157, parágrafo 2º, inciso 2 do Código Penal, sob argumento de que ele seria o garupa de uma motocicleta que abordou a vítima na região central de Curitiba, no dia 10 de março de 2023, né, por volta das 20 horas e 15 minutos. Qual é o alicerce dessa imputação? Eu pergunto. Bem, basicamente, um reconhecimento fotográfico feito na delegacia, em que foi apresentada apenas uma foto de Lucas, sem qualquer alinhamento com outras pessoas semelhantes, sem observância de formalidades mínimas, um depoimento de policial que afirma ter visto o Lucas na região, só que com detalhe: um dia anterior ao fato. Ora, eu começo a ficar com medo, porque eu passo em vários locais. Se no dia seguinte alguém comete um crime e eu posso ser acusado porque um dia antes eu passei nesse local, então aí a gente vive num mundo onde não há segurança jurídica alguma, né? Convenhamos, nada demonstra quanto ao fato específico e horário do crime, nada mais, nada. Nenhuma arma apreendida, nenhum celular da vítima encontrado com o réu, nenhum objeto do crime vinculado a ele, nenhuma prova material consistente. Não existe absolutamente nada, né? Então é o seguinte, a defesa, por sua vez, não se limitou a negar os fatos e aguardar as provas vindas por parte, repito, com máxima vênia, do Ministério Público, né? Nós não ficamos esperando sentados, não, nós fomos para cima, fomos atrás de prova técnica, difícil de obter, mas essa defesa aqui não fica chorando no que é difícil. Essa defesa tem como hábito ir atrás e chegar a ser enquadrado como perturbador durante o processo de tantas provas técnicas que pediu para ser juntada. Foi juntado aos atos relatório detalhado de geolocalização a partir dos dados fornecidos pela operadora de telefone, tá? E foi demonstrado que às 20 horas e 15 minutos o celular de Lucas estava conectado a antenas situadas no município de São José dos Pinhais e não na região central de Curitiba. Daí você pode alegar, mas ele tinha outro celular, ele tinha outro chip, ou ele deixou o celular em casa para poder cometer. Muito bem. Ou seja, no exato horário do crime, o telefone do acusado estava em outra cidade. Isso é fato. O que tem contra esse fato? Muito bem. Eu tenho mais um fato. Corrida de aplicativo, Uber, né? Então é o seguinte, consta também o comprovante de corrida de aplicativo em horário de origem e destino. Saída da residência de Lucas em Curitiba às 19h40. Chegada à faculdade em São José dos Pinhais por volta das 20h10. O motorista foi ouvido em juízo, confirmou a corrida, o trajeto e reconheceu Lucas como passageiro naquela data. Ele estava estudando.
As imagens da câmera da portaria da instituição de ensino mostram, e a gente conseguiu essas imagens, com cadeia de custódia, tudo certinho, mostrando a entrada de Lucas às 20h12, poucos minutos antes do horário do crime. Ele, nem se fosse o The Flash lá, ele conseguiria se locomover tão rápido para o local do crime e depois retornar, tá? Ocorreu às 20h15 no centro de Curitiba e ele às 20h12 estava na instituição de ensino. 12, 13, 14, 15, são 3 minutos para ele conseguir sair lá de São José dos Pinhais para o centro de Curitiba? Mas tudo bem, vamos supor que ainda assim não seja suficiente. A professora confirmou que a aula teve início por volta das 20h15 e que Lucas estava presente. Sua assinatura consta na lista de presença. Fato confirmado em audiência. Perícia complementar nas imagens do crime. Atendendo ao requerimento da defesa, foi feita a análise das imagens do roubo. O perito afirmou que a motocicleta usada no crime possui características de modelo diverso da moto eventualmente vinculada ao réu. O garupa tem porte físico e estatura distintos dos de Lucas. Em outras palavras, a imagem do autor do crime não coincide com o biotipo do acusado. E como é que ele foi reconhecido com apenas uma foto? Ora, quando se tem apenas água para beber, bebe-se água. E uma vítima em transtorno acaba definindo como é o que não é. Diante de todo esse conjunto técnico, o que resta da acusação? Um reconhecimento fotográfico viciado, feito em ambiente policial com a apresentação de uma única foto de Lucas para a vítima, sem qualquer cuidado metodológico e sem outras provas que corroborem. Vossa Excelência sabe bem que a doutrina e a jurisprudência são uníssonas ao advertir que reconhecimento fotográfico realizado sem observância de cautelas mínimas e de forma isolada não é prova suficiente para condenar. Além disso, estamos diante de depoimento que não enfrentam as provas técnicas trazidas nos autos. Nenhuma testemunha de acusação consegue explicar como Lucas poderia ao mesmo tempo estar na sala de aula de São José dos Pinhais e ser garupa da moto no centro de Curitiba. Nenhum policial conseguiu infirmar o relatório de geolocalização, os registros do aplicativo de transporte e as imagens da faculdade. Nenhum policial. O Ministério Público, com devido respeito, máxima vênia, repito, não desconstituiu a prova produzida pela defesa, porque não tem como desconstituir. No processo penal não basta suspeita, intuição, ou impressão subjetiva. Não basta isso. É preciso prova firme, segura, capaz de afastar qualquer dúvida razoável. O artigo 386 do Código de Processo Penal é claro ao determinar que o réu será absolvido quando estiver provado que não concorreu para a infração penal ou não existir prova suficiente para a condenação. Aqui, Excelência, temos mais que uma simples dúvida. Temos fortes elementos positivos de inocência. Prova técnica de localização do réu em outra cidade, prova documental testemunhal do deslocamento por aplicativo de transporte. E olha que deu trabalho para achar esse motorista do Uber, viu? Mas eu achei. Prova de presença em sala de aula no horário do crime. Prova presencial que diferencia a moto do biotipo do agente registrado em vídeo. Se isso não é suficiente para afastar a autoria, nada mais será. Então eu peço, a autoria, diante de tudo isso, Vossa Excelência, a autoria não foi comprovada pela acusação, a prova técnica produzida pela defesa afasta com segurança a participação de Lucas no fato, não há qualquer elemento concreto que justifique uma condenação. Então, à luz do princípio constitucional da presunção da inocência e do comando expresso do artigo 386 do processo penal, requer a defesa a absolvição de Lucas por negativa de autoria ou, ao menos, por inexistir prova suficiente para a condenação. Confiamos no juízo técnico de Vossa Excelência e na força das provas produzidas nos autos. Quem acusou não mostrou provas, mas essa defesa mostrou